Gravar mesmo. Oi, está aparecendo, sim. Gravando. Aqui. Boa noite, meu nome é Jorge Fernandes, sou criador e administrador do grupo Perguntas Poderosas, grupo de WhatsApp, estou no Facebook, no Instagram, e hoje nós estamos recebendo a nossa querida amiga Ana Cláudia de Souza Vieira, que vai falar para a gente sobre violência doméstica e mediação de conflitos. Ana, desde já eu te agradeço pela tua presença aqui, tá? E vou te deixar à vontade para se apresentar, falar da sua profissão, das suas habilidades, das suas competências, e depois dar início à apresentação. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada, Jorge, pelo convite, né, de um tema que todo mundo foge. Meu nome é Ana Cláudia, né, eu sou mediadora judicial, atualmente atuando em 5 sejusques. Estou em São Gonçalo, Niterói, na capital, comecei agora, Maricá, Friburgo, atuando em 2 conselhos de ética, e desde 2014 venho fazendo essa atuação, trabalhando, e observei que eu tinha uma queda melhor para a violência doméstica. Por quê? Porque eu sou policial civil, é a minha profissão de base, ser policial civil, sou da Polícia Técnica Científica e fiquei 15 anos dentro de um IML. Então, e antes de IML, antes da minha vida policial, eu fui da saúde. Então, eu peguei antes que eu fazia, trabalhava com obstetrícia, então eu fazia muitos partos, eu acompanhava o nascimento, depois eu fui para a morte, e quando eu vi, eu estava cuidando da vida dos outros, que é o meio, né? O início, meio e fim. Então, você começa a ter uma abordagem inteira do relacionamento das pessoas, né? A criação, aí você vê a confusão, a dificuldade do relacionamento. Eu fui vítima de relacionamento abusivo, sou divorciada, e você vai carregando aquela experiência, né? Os traumas que o relacionamento abusivo trouxe para mim, para meus filhos, e eu fui, dentro de polícia, conhecer a mediação, fui por curiosidade, quando eu vi, eu estou aqui, e vendo a violência doméstica, eu vi que eu entendi o meu ex-marido, né? Ele não era violento comigo, mas você sentia que era um relacionamento abusivo. Mas eu entendi, né? Entendi pela criação dele, entendi pelas situações que a vida trazia, né? Então, pergunta se eu falo com ele hoje? Não falo com ele hoje, mas respeito, né? Porque são coisas que a gente é normal, a gente faz parte da vida. Aí é isso, então fui me especializando nessa área, né? O Ministério Público, praticamente os juízes começaram a notar que eu tinha essa pendência para resolução de conflitos em cima de violência doméstica e crime de forma positiva, não um falso positivo, porque a nossa preocupação é não dar um falso positivo. Então, falso positivo é o cara dizer, tá, ok, a gente assina aqui, e daqui a pouco passa o tempo, está batendo de novo. E a gente comecei a fazer um trabalho de monitoramento dos meus casos em particular. Então, no caso, resolvi o caso aqui X, eu deixava passar 1 ano, 2 anos, e eu ia procurar em registro de ocorrência lá no meu trabalho se eles tinham voltado, se tinha, e não voltava mais. Então, aí como eu trabalho com polícia, eu ia em fonte aberta e olhar lá, deixa eu ver como é que está fulano. Aí fulano estava lá, feliz da vida, foi graças a Deus, deu certo. Isso que é o verdadeiro positivo. E eu resolvi me capacitar nisso, né? Gostei. É a minha menina dos olhos, hoje é a violência doméstica, porque eu vejo que bastante coisa é mediável. E nem tudo é para a gente, nem tudo é para o mediador. Então, tem que saber dividir, porque nem tudo é para o mediador. Então, a gente pega o que cabe ao mediador. Fora isso, é com a justiça. Né? Existe o agressor, existe a ofendida. A gente não está lidando... Quando a gente vem para a violência doméstica, a gente tem que procurar
cair a consciência que a gente não está lidando com as partes. É mediação penal. Então, são um agressor e uma ofendida. Então, quando ele vem por livre e espontânea vontade, sim, mas vem por orientação do advogado. Então, a gente tem que colocar na posição que a gente também sabe que tem uma ofendida ali do lado, tem uma vítima. Então, todo o cuidado é trabalhado em cima disso, né? Então, o direito penal, ele é uma... Eu fiz até um roteirinho aqui, deixa eu botar aqui, né? Esse é o nosso tema, né? Aí, vamos lá. Como é que passa aqui? Me ajuda, Jorge, eu não sei fazer isso. Tá, vamos lá. Né? Dos temas, a gente tem no direito penal, o que é o direito penal? Ele nasceu com o fim de coibir, né, a prática da vingança. A pessoa, no seu estado de privativo, na sua particularidade, se vingar. O Estado viu que havia uma necessidade de ter uma intervenção para poder minimizar, né, e eles terem esse poder punitivo. Né? Então, o direito penal ele vem para dar uma reação estatal contra o delito, né, onde para minimizar aquela agressão e travar a transgressão na seara penal. Né? Aí o que vem a ser a violência doméstica em si, né? A violência doméstica é quando a pessoa não consegue controlar, né, aquelas relações interpessoais entre eu e meu par, entre eu e uma pessoa, entre eu e um vizinho, entre eu e um irmão, entre eu e minha mãe, entre eu e meu pai, né? A gente não consegue mais controlar aquele conflito e parte para a agressão. Quando parte para a agressão, é considerado violência doméstica. É isso que o mediador tem que saber. Violência doméstica está em volta da gente. Não precisa ser o cônjuge, não precisa ser o ex-namorado, não precisa ser uma pessoa que tem alguma relação com você, basta ser um vizinho. Né? Violência doméstica pode ser um stalking, pode ser alguém te monitorando o seu celular, pode ser alguém olhando pela sua janela, né, reiteradamente. Tudo isso deixou de ser contravenção penal, passou a ser uma violência doméstica. Isso cabe Maria da Penha. Né? O que mais? Mas você quer saber? Pergunta, Jorge. Não, até aqui está ótimo. Pode ir indo, está muito interessante. Vamos ver o que mais você quer saber, né? Aí nessa contenda teve aquela história que todo mundo conhece, da Maria da Penha, aí veio a legislação toda, né? E foi onde surgiu a Lei 11.340. É nela que o mediador tem que se prender, né, em mediação penal. Né? O artigo 5º, eu vou ler aqui, ela configura a violência doméstica e familiar contra a mulher, qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral ou patrimonial. É nisso que a gente tem que se prender. É isso que o mediador tem que saber separar, que nós não vamos lidar com casos de... quando tem um sofrimento físico e sexual, isso é muito relativo. Né? A gente não está falando de conta, por exemplo, um cyberstalking, né, com nudes, é uma violência sexual de internet, mas é uma violência sexual. Então, assim, aí o pessoal assim, pô, mas você nem conhece a pessoa, mas ele te mandou um nudes, está te mandando nudes. Cabe Maria da Penha? Cabe Maria da Penha. Né? Então, não é um estupro. E você quer mediar com esse cara? Pode ser que sim. É onde a gente vai chegar mais à frente a falar isso. Então, a gente tem, no seu artigo 5º, no parágrafo 1º, o que é
qual é o âmbito da unidade doméstica, que é compreendida como espaço de convívio permanente de pessoas, ou seja, o quintal da sua casa, você mora numa vila, você mora numa vila, você mora num condomínio, né? Você mora num prédio, e tem pessoas que são do seu círculo familiar, não precisa ser parente, tá? Ou um cunhado, aquela madrinha de consideração, aquele padrinho de consideração, né? Quando eu falo madrinha, eu estou falando, às vezes, de relacionamentos homoafetivos, que também cabe Maria da Penha. Então, isso é considerado violência do âmbito familiar, é violência doméstica. Em família, né, a gente tem o parágrafo 2º, que tem a comunidade formada por indivíduos que se consideram aparentados ou são aparentados. Pode ser por laço natural, por afinidade ou por vontade expressa. Ah, o Jorge é meu culpado. Jorge é meu compadre, então o Jorge é violência doméstica. Se ele fizer algo contra mim, entra a Maria da Penha. Tá? Qualquer relação íntima de afeto, né, que tenha convivido, que é o caso dos ex e dos atuais, marido, mulher. No caso do marido e mulher, é relação afetiva. Então, é isso. Né? O parágrafo único, ele relaciona bem claro isso, que independente de orientação sexual. Tá? Então, é isso. Aí temos, né, quais são as formas de violência doméstica, quais são os tipos. Nós temos a violência física, que é quando ofende a integridade física, a violência psicológica, que é o que a gente também trabalha aqui, porque é onde a gente pega os crimes de ameaça, stalking, sabe, stalking, né? Aí temos a violência sexual, que cabe o stalking e o cyberstalking, e violência patrimonial, que são aqueles golpes, mas isso é mais aí fica mais para a decisão do Ministério Público e do juiz se realmente vai mandar para a mediação. E violência moral, que são os crimes contra a honra, né? Calúnia, difamação e injúria, que cabe mediação penal. Esses são os tipos de violência doméstica. São os que eu elenquei, são os que são mediáveis. Mediáveis por quê? Né? O pessoal diz assim, por que né, você diz que isso pode ser mediável? Porque nem sempre a mulher, né, a vítima, a ofendida, ela quer que haja como é que eu posso dizer? Haja uma punição, né, assim, para o seu ofensor. Sabe aquelas pessoas quando chegam na delegacia e falam assim para a gente só quer dar um susto, porque não quer assim. Então, às vezes, a parte, quando vai a uma delegacia, quando procura o Estado pedindo socorro, ela quer que o Estado, né, dê o direito a dela continuar sua vida em paz, mas também não quer prejudicar aquela terceira pessoa, aquela pessoa que a ofendeu. Ela não quer ver, ela também não quer fomentar uma agressividade maior. É onde a justiça entendeu que cabe a mediação penal, né? Aí você vai me perguntar assim, tá, mas como é que você vai colocar isso em mediação penal? A mediação penal, ela difere das outras mediações tradicionais. Primeiro é de praxe, né? A pré-mediação, o cálculos, ele é o mais importante. Primeiro, a justiça, ela nos entrega muitas mediações por erro mesmo, né? Então, às vezes, você dá de cara com o caso de uma violência física de um possível crime. Então, o que você faz? Normalmente, eu peço para o secretário, eu peço para ele me dizer um resumo do caso, né? Para eu poder saber se a parte, a ofendida, está em risco. Eu tenho que primeiro garantir que ela não está em risco,
eu tenho que conversar com ela em um horário que não a coloque em risco, e às vezes o risco nem tem, porque às vezes quando você chega ao caso, quando você vai olhar o número do processo está lá, 2017. Aí eu fico pensando, falei, caramba, eu vou mexer nisso? Eu vou catucar onça com vara curta, né? De repente o pessoal está lá, já estão bem, e eu vou movimentar isso, tá? Aí eu peço para o secretário, né? Então ele vai e me coloca a par, dependendo do caso. Se eu boto assim, por exemplo, é um casal, eu vejo uma parte, o agressor, uma parte masculino e feminino. Aí está lá 2019, né? E 147, artigo 147, que é a ameaça. Eu não sei se eles são casados, eu não sei nada dele. Eu procuro saber primeiro, né, se aquilo não veio por acidente para mim, primeiro, para ver se é caso de mediação, sondo, para ver se cabe, né, para poder dar continuidade. A partir do momento que eu vejo que é um caso tranquilo, né, é uma coisa muito assim, por exemplo, normalmente eu peço a minuta do boletim de ocorrência inicial. Aí, vamos lá, ameaça. Um homem e uma mulher, aí está lá. É pai agredindo filha em 2019. Aí eu falei, devem estar bem, já se passaram 2 anos, né? O que eu faço? Entro em contato primeiro só com a mulher e procuro saber, porque a Lei Maria da Penha me permite que eu entre em contato com a parte no seu artigo, acho que 13. 13? Não, é o artigo 14, no seu parágrafo único, ele permite que eu possa fazer um ato processual no horário noturno. Então, eu uso um horário noturno, um horário que eu acho que seja um horário de escola, de faculdade, entro em contato e procuro saber se ela quer mexer com isso. Quando eu entro em contato, me identifico, falo que eu sou do Tribunal de Justiça, que tem um processo tramitando, se ela quer a mediação, se ela está confortável com a mediação, se ela quer que seja uma mediação cara a cara, né? Como na mediação penal a gente chama de timer cara a cara, ou que é os dois juntos, ou se ela quer que seja indireto. A maioria pede mediação indireta, né? E a gente procura respeitar. Né? Então, fico de forma síncrona e assíncrona com ambas as partes, não é uma audiência só, são várias, para poder colocar eles de forma que fiquem confortáveis. Procuro saber qual foi o teor do conflito, né? Normalmente o conflito já está passado, já está pacífico, e eu vou dentro do que o Ministério Público me pede, que normalmente quando vem para a gente foi oportunizado pelo Ministério Público a transação penal. Aí eu passo, né, normalmente eles estão com advogados, explico para o advogado que foi oferecido a transação penal e, lógico que eles preferem, e vai de uma forma harmônica. Né? Então, não tem nenhum problema quanto a isso, não. Né? Mas nós pegamos os casos leves. Né? Caso pesado, eu devolvo. Acontece de chegar? Acontece. Né? Então, eu devolvo. Então, o mediador tem que ter consciência, ele tem que ter acesso, pelo menos, à inicial dos autos lá, nem que seja de sede em delegacia, para saber o tamanho do complicador que ele vai ter que tratar. É mais ou menos isso. Mais alguma coisa que você quer saber? Ana, está muito boa a apresentação. Você quer que vá perguntando durante a apresentação ou você quer deixar para o final? Pode ir perguntando, que eu acho que eu vou ler melhor. Você considera a drogadição é um dos sérios problemas de violência, né? E vocês separam a drogadição de alcoolismo, que, na verdade, é uma drogadição. Tem alguma diferença da violência doméstica causada pelo alcoolismo
ou causada por droga ilícita tem consequências diferentes? Tem, porque o alcoolismo ele é lícito, né? Por ser lícito, é uma violência, vamos lá, uma violência que só tem a sequela da violência espontânea, porque o cara bebeu, ou a mulher bebeu demais também, porque você tem um bate-volta, né? Que às vezes os dois estão bêbados e vão a vias de fato por agressão. Agora, droga não, droga tem um envolvimento de evolui para as ameaças, evolui para o tráfico normalmente, né? Eu não estou falando só da sequela dentro do lar, estou falando de um contexto amplo, né? Porque é comum, quando vem para a gente violência doméstica, vem sempre, o movimento vem junto. Ele não, quando tem drogadição, o movimento vem junto. Não vem, ele cheira, doutora, ele é um viciado, ele é um maconheiro. Não. Normalmente vem com ameaça pesada, porque o tráfico, se continuar a bater, o tráfico vai quebrar, o tráfico vai fazer. Então, a drogadição entra essa parte cultural, é diferente do alcoolismo, né? Então, essa dependência, né, mexe muito com o financeiro deles, né? E todas aquelas coisas que a gente acompanha mesmo em televisão, da violência doméstica por drogadição, vem dessa parte. Então, tem diferença, sim. Ana, quando você fala aqui de drogadição, alcoolismo, a leitura que eu faço, a reflexão que eu faço, é que a punição por si só, ela não surte muito efeito por conta do vício, né? Na verdade, se você não cuidar da causa, você vai continuar tendo violência doméstica. Você que atua na área de mediação de violência doméstica, existe alguma rede de apoio, algum trabalho que pode ser feito para que o agressor se trate e não volte a agredir? Existe. O Tribunal de Justiça tem um trabalho, pouca gente conhece, é a Escola de Homens, né? Existe um trabalho bem interessante em Caxias, Nova Iguaçu, em que normalmente os drogadictos são encaminhados, né, para poderem... São aulas de reflexão, é aquilo que eu falei, né? Tem a diferença das violências, né? O juiz, assim, é o que eu falo para os mediadores, quando chega para a gente, já passou pela mão de muita gente, né? Então, eu posso até mostrar, quando eu falo de muita gente, deixa eu mostrar aqui, seria isso aqui, né? É a cronologia, né? Quando uma pessoa é agredida, primeiro ela vai para a delegacia. Ela custa criar coragem para ir para a delegacia. Nessa delegacia, existe um relatório. Estou falando de delegacia especializada, que vai dar todo o suporte a essa ofendida, né? Chegando lá, ela é recepcionada, vai ser oferecido a ela todo o suporte jurídico, vai ter um profissional que vai encaminhá-la para o IML, para corpo de delito, vai para o hospital, antes, dependendo da lesão, ela volta, é oferecido a ela suporte de abrigamento, né, de protetiva. Hoje em dia está tudo online, você sabe disso, o SEI funciona maravilhosamente, né? Então você aperta um botão, já cai para o juiz, o Ministério Público já recepciona, já todo mundo já libera para ela a protetiva. Por WhatsApp, se tiver um WhatsApp, o próprio policial já comunica ao agressor que ele tem um distanciamento, né? Aí é quando oferece para o Ministério Público, chega ao Tribunal de Justiça. Então, quando você passa por todas essas etapas, se a gente colocar isso em folha, a gente já está em mais de 100 folhas, né? Então, para chegar para a gente, houve muita discussão entre o Ministério Público e o Tribunal de Justiça se vinha para a gente ou não, né? Porque tem o relatório do delegado, então
o nível de periculosidade dessa ofendida chegar para tentar uma autocomposição de conflitos foi muito avalizada para poder chegar para a gente. É o que eu falei também, né? Acontece acidente? Acontece. Às vezes chega por erro, é só devolver. Tipo, ó, isso aqui não cabe mediação, devolve. Mas quando chega para a gente, costuma ser coisas mediáveis. É um famoso caso de irmãs brigando, né, reiteradamente, se ameaçando. Então, você chega, vai, conversa, eu peguei outro dia, eram 10 ROs que elas tinham. As mulheres adoravam brigar. Eram 4 irmãs, tudo com seus 70 anos. Elas se ameaçavam, era por dinheiro, era uma violência doméstica patrimonial, já estava na fase da ameaça, e uma ia matar a outra, e elas se gostavam. Eu fui devagarzinho, sentei com um, tudo online, sentei com uma, e 3 horas, sentei com outra, umas 3 horas, e fui com outra, e eu notava que elas se gostavam. No final, coloquei, fiz presencial, né? Aí, no final, elas saíram harmoniosas? Não, porque a natureza delas era de brigar. Elas brigavam desde criança, mas tinham carinho uma pela outra. Elas se tratavam por nomes. Eu vou te dar um exemplo. O nome de uma é Maria da Conceição, outra é Maria da Fátima, outra é Maria Rita. Então, elas falam assim, a Conce, a Rita, a Ritinha, né? A Fafá. Elas se tratavam com carinho. Né? Eu vou quebrar a cara da Fafá. Então, são coisas assim que a gente tem que ter sensibilidade com a punibilidade. Foi colocado a elas o acordo de não importunação, né? Por causa de transação penal, porque o Ministério Público já não aguentava mais olhar para elas. E elas foi dividido as obrigações delas e se viu bem. Acabou o conflito. Então, é uma violência doméstica. Né? Pai e filha, é o que mais tem. Né? Agora, entre marido e mulher, homem e mulher, ex-namorados, costuma ter, raramente vem para a gente. É muito raro vir. Né? É muito difícil. Então, e se eu vejo que tem alguma coisa assim pesada, já peguei pesados, eu devolvo. Eu só pego violência doméstica que seja passível da nossa condição. É muita responsabilidade do mediador ele assumir a vida de terceiros. Né? Então, se tem estupro, se tem alguma coisa pesada, tem. Não cabe. Né? Veio perguntas para mim, né? Vamos lá. Teve perguntas para mim assim, vamos lá. É uma separação e o pai não aceita o divórcio, tem uma criança doente no círculo. O que é feito nesse caso? Né? Então, a gente está falando de caso de família. Então, não está ainda em violência doméstica, mas vai virar uma violência doméstica. Normalmente, a gente está tratando de patriarcado, sentimento de posse. Então, vale o caucus, conversar com o pai, né? Mostrar para ele o que a gente faz sempre, né? Que vida que segue, aquela coisa toda, para poder dar sequência. Certo? Mas, Ana, a denúncia de violência doméstica pode ser feita por terceiros, pelo vizinho. Não necessariamente a vítima tem que ir à delegacia, ou Tem não. que ser. Sim, mas um vizinho pode denunciar a prática de violência doméstica, 190 no Rio de Janeiro é 197. 197. Então, na verdade, quando ele denuncia, como é que se desenrola essa situação? Quando ele denuncia, o delegado manda apurar, né? Vai a PM lá para apurar. Se tem flagrante, começa todo o rito. Né? Entendi. E Leva as você falou partes uma coisa, para... talvez, que talvez até amedronte a maioria dos mediadores, é porque a triagem ela é feita, mas ela pode falhar, como você disse, né? Pode haver casos que não são para mediação, que vão para mediação.
não é isso? Isso. Isso não ensejaria que o mediador que trabalha com violência doméstica necessariamente teria que conhecer legislação, essa parte do direito para poder trabalhar com esse tipo de mediação, porque se Bom, ele vier de tem uma área, caso... se ele vier com aquela concepção de que ele não precisa ter conhecimento do, 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 do direito em si que envolve a questão, ele não poderia cometer alguns absurdos em dar prosseguimento a questões não mediáveis? Não, porque o absurdo não haverá o absurdo, porque a lei ela é clara. Em caso de violência doméstica, há de se ter os advogados presentes. É justamente eles para poderem fazer o arcabouço jurídico que é necessário. Mas você não disse que já devolveu casos que não eram mediáveis pela própria legislação? Pelo resumo, entendeu? Por exemplo, a gente tem uma legislação básica, né, que é a Maria da Penha, 11.340. Então, se eu vejo uma ameaça e do lado vem aquele resuminho curto, né? Marido ameaça matar mulher. Opa, peraí, né? Aí você está vendo um homem ameaçando de faca, de arma. Peraí, por que isso chegou até aqui? Né? Aí você vai procurar se informar, não é sair devolvendo, devolve que não é meu. Eu ligo para o cartório e falo assim, o que é isso? Aí normalmente o cartório te passa, não é nada demais, é um caso simples, não foi nada disso, né? Não é do jeito que está. Ah, tá. O mediador sempre se informar, eu acho interessante. Assim como foi das senhorinhas, estava ameaça, estava lá. Capitulação 147. Quando eu vi, um monte de nome de mulher, ameaça, 10 ROs, eu falei, peraí, o que é isso? Ah, não, são umas senhorinhas que vivem toda semana elas estão dentro da delegacia. Pô, manda para mim. É ameaça, 147, do mesmo jeito. Ambas são 147. Só que você tem que saber, pelo menos, o resumo. É que nem em filme. Você tem que saber o resumo do filme para saber se vale a pena assistir. Para você também não chegar e fazer toda aquela... montar todo aquele circuito e vai advogado, vai tudo. Não é aqui com a gente, devolve. E expor parte. Acho que a pior parte é você expor ao ofendido. Né? Não ter a preocupação. Já aconteceu de eu recepcionar, eu liguei para a ofendida, eu estou com medo. Está com medo, minha querida? Então não insiste. Segue o rito. Eu vou devolver. Entendeu? Mas, Ana, eu participei hoje mesmo de uma mediação de família em que os dois assistidos estavam pela defensoria, que, em regra, não comparece ao centro de mediação. Nas mediações de violência doméstica que você participa, sempre as partes estão assistidas de advogados? Eu costumo procurar saber, quando ela vai sem o advogado, eu procuro saber se ela quer. Eu vou primeiro para a pré-mediação procurar saber se ela quer. Se ela não está confiante, eu devolvo. A confiança da... Oi, Cris! Né? Essa é a Cristiane, né? Mediadora também, Jorge. Então, eu sempre procuro. A Cris, coincidentemente também, ela trabalha bastante com violência doméstica e GCRIM, ela pode dar a experiência dela também. Normalmente, nós trabalhamos bastante tempo juntas, né? Eu procuro sempre devolver, se a gente não sente segurança na parte, a gente devolve. Eu não procuro arriscar, não. Né? Primeiro é a segurança da vítima. A ofendida sempre em primeiro lugar. Sempre eu telefono antes. Sempre. Pode estar a audiência marcada. Está marcado dia 12 de novembro, às 14 horas. Eu peço telefone antes, a gente fala antes. A gente conversa com a ofendida antes. Para ver, que é violência doméstica, para ver se ela está confortável. E se ela vai ficar confortável sem um advogado. A gente sempre faz uma abordagem antes. O cálculo vem sempre na prioridade.
Então, essa é uma das características que marcadamente A representam mediação, a mediação penal, ela é marcada com a tranquilidade de você dar à ofendida a primeiro passo dela ser ouvida antes, para Então, ver se você ela vai normalmente inicia com uma sessão individual. sempre. Antes de começar a primeira sessão, sempre com os dois. Sempre os dois. O mesmo tempo para um, o mesmo tempo para o outro. Você nunca inicia com os dois juntos. Nunca. Essa é uma característica. Agora, Ana, por que você acha que os mediadores, a maioria deles, ou boa parte, não posso dizer maioria, não tem esse levantamento estatístico, mas uma boa parcela deles tem uma certa, digamos assim, Resistência? resistência com a mediação, quando toca em violência doméstica? Qual é a leitura que você faz disso? Porque a maioria, quando você fala em violência doméstica, você visualiza mulher apanhando, mulher sendo estuprada. É a visão que você, quando você fala violência doméstica, na hora vem essa imagem na cabeça. Tanto que eu coloquei aquela primeira foto, é justamente disso. Ó, você vê uma mulher oprimida, né? A primeira imagem que a pessoa tem é de uma mulher sendo oprimida. E violência doméstica é uma coisa muito mais ampla, né? Um vizinho te monitorar pela janela, porque é a coisa mais comum. Morar em vila, tem aquele vizinho passa e fica olhando para ver se a mulher está de calcinha. Aí daqui a pouco a mulher droga, aí ela fecha a janela. No dia seguinte o cara está lá. Né? Isso é uma violência doméstica. Ela não tem a tranquilidade de estar dentro da própria casa dela. Isso é stalking. Né? Se for reiterado, é violência doméstica. Né? Saiu agora em abril de 2021, já virou violência doméstica. Antes não era. Antes a mulher ia reclamar na delegacia, tipo, olha, meu vizinho passa todo dia na minha janela, estica o pescoção e está me olhando. Às vezes eu estou de calcinha. Antes era perturbação de tranquilidade. Agora não. Agora está na Maria da Penha. Aí você chega para um cara desse, para uma pessoa assim, e fala assim, querido, mas ela está lá se exibindo. Não, ela está na casa dela. Agora é crime, não é mais contravenção. Tem uma diferença gritante. Você virou a chavinha de contravenção penal para crime. Né? Então, quando você transforma esse crime, aí a gente até trabalha na mediação assim, poxa, você vai ficar nessa condição de estar com sua FAQ positiva, uma CAC positiva, é o que a gente chama, né, que é a ficha criminal, né? Porque você resolve passar e olhar, né? Aí eu quero, pô, eu não sabia que era crime. Você agora já sabe. Né? Então aí aceita mediar. Às vezes, aí a mulher não quer que ele seja preso. Não, eu não quero que ele seja preso, só quero que ele se coloque no lugar dele, que ele me respeite. Isso é mediável. Aí eu falei assim, então tá, então vocês aceitam conversar para poder fazer um acordo de não importunação, sem precisar transacionar nada? Aceitamos. Na presença dele, não quero olhar para a cara dele. Pode fazer indireto. Prepara a minuta, os dois leem sem se verem. Isso é possível. Mediação penal, não necessariamente você pode botar os dois à frente. Entendeu? A vítima tem que estar em situação de conforto sempre. Ela não é obrigada a querer estar presente. Né? Ela pode, mas ela tem que estar numa... Ela quer a mediação, mas também não quer ficar assim como você, olhando para você, nem por videoconferência. É um direito dela. É a primeira coisa que elas pedem, olha, eu aceito mediação porque eu não quero que ele saia preso. Né? Eu não quero que ele pague pena. Eu não quero que ele pague nem cesta básica, eu não quero nada disso. Mas eu quero que ele pare. Mas eu não quero olhar para a cara dele. Né? Porque me incomoda. Ok. Ou eu posso fazer a ata e dar para ela ler, e ele lê, ambos assinam, ou ela fica de vídeo apagado, que é constrangedor, né? Mas, assim, tudo é solucionável. A mediação penal te dá essa abertura, né? Justamente porque a prioridade é a segurança da ofendida. Né? Então, essa seria uma outra característica da mediação penal ou mediação vinculada à violência doméstica. Você normalmente iniciar com uma sessão individual, com a vítima e depois com o agressor, e da possibilidade de você fazer uma mediação indireta sem a presença dos dois juntos. Seria isso?
Exatamente. É justamente isso. Mediação penal é justamente isso. Você ter essa elasticidade de opções de fazer o trabalho educativo e restaurativo, porque nesse momento ele está em uma audiência, estou falando do agressor, explicar para ele que ele não sabe, que ele cometeu um crime. Aí ele, isso é uma palhaçada. Eu falei, não, querido, não é palhaçada. Olha só, a lei está dizendo aqui, o que você fez foi stalking, tá? Tá, é 147A do crime, Código Penal, está aqui, está escrito bonitinho. Tá? Isso aí não pode mais. Já pôde no teu passado. Hoje não pode mais. Então, as coisas foram melhorando e é o que eu costumo falar muito. Né? Empoderaram a mulher, só que esqueceram de avisar para os homens. Né? Você avisar os homens que não pode mais. Essa que é o grande diferencial. Agora, Ana, então, assim, como é que fica aquela visão de mediação transformativa, de restabelecimento da relação? É possível, em alguns casos, de mediação penal? Não é A possível? partir do momento que o ofensor, ele te dá a oportunidade de te ouvir e ele ter ciência que ele cometeu um crime sem saber que é crime, porque muitos não sabem mesmo, né? Por exemplo, o pai batendo numa filha, é uma justiça restaurativa? É, porque quando você chega para um pai que bateu numa filha e fala para ele, olha, não pode bater na filha, é errado. Aí ele, não, a filha é minha, eu faço com a minha filha o que eu quiser. Eu falei assim, não, o que você fez é crime. Aí você mostra para ele que ele cometeu um crime, ele fala assim, nossa, eu não sabia, que realmente muitos não sabem, né? Se você partir para um monte de... É o que até mãe fala, né? Assim, agora com essa moda da lei da palmada, não posso bater. Não, não pode. É agressão, é lesão corporal. Quando você chega e explica que ele está ali na minha frente, que ele passou por todo esse constrangimento de delegacia, Ministério Público, Tribunal de Justiça, até parar a mim, para eu poder explicar para ele, igual uma escolinha, de que ele cometeu um crime, ele, gente, eu não sabia mesmo, ele realmente não sabe. Isso é justiça restaurativa. Você está esclarecendo ele que ele fazia uma coisa reiterada que ele não sabia. Né? Então, e a filha fala, depois assim, depois que eu fui, eu perguntei para ela, para uma menina uma vez assim, tá, mas você foi para a delegacia, deu parte do seu pai, como é que ficou o relacionamento de vocês? Ele parou, porque ele descobriu que era crime. Ele achava que era meu dono e não é meu dono. E a menina tinha 24 anos. Né? Então, quando ele descobre, assim, pô, não sou o dono dela, não, não é. É aquela analogia que eu conversei com você sobre empresa. Quando você fala, explica para a pessoa que ela não tem limites, né? Então tudo se melhora. Isso esbarra na questão cultural, né? Porque, como você disse, boa parte da sociedade sequer sabe que isso é crime, né? E também reforça de que, se o filho cometer alguma coisa errada, o pai tem direito de puni-lo com castigos físicos. E isso vai se repetindo. Então, quando você muda essa realidade, você vê que a sociedade está mudando. Então, se você cria um filho, você tem um filho hoje, você já vai criar ele para respeitar uma menina. Antigamente, não. Antigamente, você tinha aquele diálogo. Cuidem de suas cabras que meu bode está solto. Hoje não tem mais isso. Né? Ainda tem gente que faça, né? Mas você já pode falar assim, não, respeita ela porque ela é uma mulher, ela é uma menina, ela é uma mocinha, você tem que respeitar. Não tem mais essa de segure suas cabras. Então, quando você começa a mudar toda a linha de pensamento, você diminui a violência. Né? Um estupro de vulnerável, por exemplo. O cara bebe, ele acha que pode tocar na menina porque ela bebeu. Não, não pode. Ah, mas ele está bêbado também. Não pode. Né? Ele tem que ter consciência que não pode. É aquela famosa história de não é não. Então, se você vai educando, a tendência é ir melhorando. A função do mediador é educativa também, restaurativa e educativa. Então, quando você senta, mesmo que seja uma mediação indireta, e explica para ele os limites
e ele tem consciência, ponto para a gente. Mas o interessante, Ana, é que a maioria das crianças são criadas por mulheres, né? Na verdade, não sei se é o patriarcado, como você veria, porque muitas vezes mulheres estão validando esse tipo de violência, né? Porque estão criando filhos dentro dessa cultura, ou não? Estou falando besteira. Não, você está falando a verdade, né? São mudanças que estão vindo aos poucos, vai de educação. Então, normalmente a pessoa trabalha por repetição. Então, se você educou um filho usando azul, né? Eu usei azul, meu filho vai usar azul, que o outro filho vai usar azul, porque menino tem que usar azul. E antigamente, até apareceu aí no Facebook, que antigamente o azul era a cor da menina, que representava o manto de Nossa Senhora, que nós somos um país extremamente católico, né? Então, houve mudanças. Se mudaram o azul para menino, que era de menina, por que não botar a cor neutra? Isso é uma coisa que vai vir, é tudo educação. Né? Eu recebo muito adolescente aqui em casa, quando dá trabalho de você mostrar para eles, eles já têm uma cabeça já mais diferente, né? Em relação a respeito, tem toda uma... Você vai conversando, é educação, não tem jeito. É que, infelizmente, a cultura vem permanecendo de geração por geração também. É uma questão de E não vem priorizar. mudando a cabeça das pessoas. Hoje em dia, você tem mais liberdade de conversar com as mulheres, de mostrar para as mulheres que a cultura que ela vem herdando das avós, das bisavós, ela tem mudado. Mas é uma coisa muito difícil de se moldar, na verdade. Por exemplo, é o que o Cris falou. Antigamente a gente tinha aquela história de mulher. Minha filha tem que se aprender, fazer enxoval para poder casar e arranjar um bom marido. Isso era cultural. Eu fui criada assim. Só que eu já fui mais rebelde, né? Eu já Eu, peguei com uma... 15 anos, Né? tinha enxoval Então, para hoje não, casar. você já cria sua filha. Eu tenho uma filha de 30 anos. Fui criada com bisavó e vó. Tenho uma filha de 30 anos, eu criei para minha filha estuda. Primeiro estuda, depois você pensa, né, nessa parte de relacionamento. Então se firma. E o homem não tá, o homem chega assim, os meninos aqui mesmo falam assim: "Tia, as mulheres não querem nada, a gente quer namorar, quer fazer tudo certinho, e elas só querem saber de trabalhar, de farra, de balada, de beber, porque elas estão libertas. Elas podem, agora elas podem, né? Então, elas não estão preocupadas, elas estão empoderadas. E o menino foi criado para, por incrível que pareça, ele foi criado com o contrário, né? Ele já não quer mais a bagunça, ele já quer ficar em casa. Está um conflito de partes, de gênero, né? Tá uma coisa bem complicada mesmo. Né? Só que aí você tem que conversar, né? A mediação, você fica conversando que, olha, não pode E, fazer isso. Ana, você acha que a formação básica do curricular do CNJ para mediadores é suficiente para que o mediador faça a mediação na área penal? Porque, assim, ouvindo você falando, eu vejo tantas nuances, né, que diferenciam, eu acho, Eu sinto, inclusive, vendo de fora, que é isso que deve assustar boa parte dos mediadores. Eu acho que é um misto de segurança eu e sinto de não falta, conhecer o assunto. eu sinto falta dessa parte cronológica de delegacia, hospital, isso que eu coloquei. Eu sinto muita falta disso, né, do mediador saber o passo a passo de um ato processual para chegar até a mão da gente. Eles não sabem, né? São poucos os que sabem. Né? Ele não precisa saber direito, ele não precisa ser uma pessoa formada bacharel em direito. Ele precisa saber as etapas, como aquele processo, aquele ato processual chegou até a mesa dele. Isso eu sinto falta. Né? Eu gosto, é igual a receita de bolo, entendeu? Então, eu vou fazer um bolo, eu quero saber o que leva no meu bolo. Né? Levou ovo, levou trigo, levou chocolate, mas eu tenho que saber o que aconteceu até chegar ali.
mas a mediação tem o sigilo para o mediador ser imparcial, ele não pode saber o que está acontecendo. Mediação penal, a gente está lidando com crime. É diferente. Ele não foi ali porque uma mediação comum civil, o processo já começa com as partes pedindo mediação, né? O pré-requisito é querer autocomposição de conflitos. A mediação penal, não. Tem todo um processo, no meio do processo, o Ministério Público levanta o dedinho, opa, eu acho que cabe uma mediação aqui. Vou falar para os advogados e vou falar para o juiz que eu acho que é um bom momento. É diferente. Aí vem o efeito surpresa para o advogado. Oi, quem quer mediação? Aí, normalmente, o advogado do ofensor fica todo feliz, né? Ó, tem uma chance da gente sair bem dessa, né? E tem a chance também da ofendida, tipo assim, ai, graças a Deus isso vai acabar, então, ai, meu Deus, eu não quero dar de cara dele, que a nossa preocupação é a ofendida. Ela que foi a agredida, ela que é a vítima, ela que pediu ajuda ao Estado, ela que está exposta. O pessoal esquece muito da vítima. Mas essa iniciativa só pode partir do Ministério Público o ou Ministério Público que provoca... o advogado de uma das partes, a própria vítima, o próprio agressor, não podem propor a Durante o mediação? ato processual, enquanto estiver em tratativa, mesmo em sede de delegacia, começou o processo na delegacia, ele já pode propor isso. Ele já pode encerrar isso antes de virar uma ação penal. Ele pode oferecer... Sabe que falta? Eu acho que falta também na tratativa da mediação penal um pouco de sensibilidade da parte do mediador. Quando nós pegávamos um monte de mediador, de observador, na verdade, existia aquela vontade de acabar logo com a mediação e não ter aquela sensibilidade de buscar o que a pessoa quer, na verdade. Porque a partir do momento que você está ouvindo a pessoa vai falar o que ela quer, que é o que nós temos que fazer para que seja feita uma proposta, das partes, para que seja levada a outra, querendo sair da sala de mediação, né, Ana? Os observadores. Porque eles estão sendo treinados para chegar lá e fazer uma proposta, fazer uma conciliação, na verdade, e não uma mediação. Na aula de mediação que eu tive, na verdade, você levava ali 3 horas com a pessoa e, se fosse necessário, remarcava uma mediação, para que as pessoas chegassem ao entendimento, que é o que nós queremos. Mas a falta de sensibilidade nessa parte é muito grande. Eu acho que as pessoas também não têm essa vontade de trabalhar o penal, porque perde tempo, porque fica ali escutando a mesma coisa 500 vezes e não sabe buscar o que a pessoa quer, na verdade. Então, é bem, assim, como é que eu vou dizer? É o que eu estava falando, né? A Ana, está ofendida... baixinho. Se você puder falar um pouquinho mais alto, está bem baixo. Melhorou? A ofendida, ela é a última pessoa que o pessoal presta atenção. O pessoal está preocupado com a pena do agressor, porque o agressor está com advogado ou está sem advogado. E o ofendido? O que a ofendida quer? Né? Gente, a gente invadiu a privacidade da ofendida. Ela está exposta. Né? A ofendida, ela foi exposta, ela foi humilhada, a vida particular dela foi toda esmiuçada, né? Porque ela foi exposta dentro de hospital, ela foi exposta dentro de um IML, passou por delegacia, normalmente recebe piadinha que ela provocou aquilo ou que ela mereceu aquilo, e ninguém pensa na ofendida. Por isso que a mediação penal tem esse olhar para a ofendida. Vamos primeiro ver o que ela quer, né? Porque é o Estado se metendo numa vida particular porque ela precisou da ajuda do Estado para entrar numa situação de conforto. Ela teve que se expor para poder ter sossego. Ela quer paz. A primeira coisa que a ofendida quer, ela quer paz. Agora, ela quer seguir em frente. Tá? Tem os casos diferentes. Tem as moças da vingança. Tem aquela que quer... Foi um caso que chegou para mim.
aqui uma solicitação que, às vezes, ela não se incomoda, não sossega, ela tem o agressor e ela não sossega enquanto ela quer se vingar, então ela começa a inverter a situação. Ela se aproveita que está sob o manto da justiça e começa a reverter o jogo. Então, a gente tem que explicar para essa, né, vítima que está virando algoz que, olha só, isso também é crime. Tipo, evento que sopra de lá, sopra de cá. Então, pega leve. Então, você tem que chegar e usar a linguagem própria para isso, né? Usar a linguagem certa, de acordo com o seu público também, isso é muito importante, porque é um crime, né? São crimes que não têm também classe social. Já peguei muita gente com alto poder aquisitivo, né? Mas uma coisa que chama muita atenção é a drogadição, o alcoolismo mesmo, né? Então, Mas, Ana, você não acha que esse fato de, no início da mediação, você já ter delimitado quem é o agressor e quem é a vítima, também se torna um diferencial em relação aos outros tipos de mediação? Porque quando você faz uma mediação civil, uma mediação de família, você não tem isso claramente definido, né? Você vai, através do processo de diálogo, tentar identificar algumas questões. No caso da mediação penal, isso parece que já chega meio claro, né? definido porque não foi. Eles têm a liberalidade de escolher se querem ou não a voluntariedade, óbvio, né? Mas antes há uma imposição estatal para que eles estejam ali, né? Esse que é o diferencial, né? Eles foram mandados para a gente e ali eles têm a decisão de se dizer se eles querem continuar ou não, ou volta para o Estado. Então, é tipo assim, é como se fosse uma chance. Olha, vocês têm a chance de conversar aqui para não ver o Estado não ter que atuar. O Estado punitivo, né? Fazer, se valer a parte punitiva. Então, é a sua chance. Então, é oportunidade. Continua no voluntariado, mas ali está delimitado a posição de cada um. Quem ofendeu e quem é agressor. Né? Então, o que a gente faz é procurar saber a história, porque às vezes tem o revés, é aquela famosa história, eu não vou falar nada porque eu vou provar minha inocência até o fim. Né? Existe sempre, eu não quero conciliação, não quero mediação, que eu vou provar que eu sou inocente, que ela que está errada. Então, te dá a chance dela falar. Ela tem a prioridade porque ela é a vítima. Mas não quer dizer que a gente vai partir para parcialidade por causa disso. Ouvir, agora eu vou ouvir outro lado. E a gente explica, fala assim, olha, eu estou te dando uma manifestação de você ser a primeira a ser ouvida por questão de segurança, porque como a gente não tem acesso aos autos, eu não sei se você está em risco, você é um JVD, uma violência doméstica. Então, me conta seu caso para saber se você está em risco. Aí, quando ela não está em risco, a gente já fica numa situação mais de conforto. Aí a gente vai para o agressor para ele poder contar a versão dele. Aí fica esse bate e volta até ver se vai ter condições de colocar eles frente a frente ou não. Se não tiver, vai no indireto, porque a gente tem que dar resposta para o Ministério Público. A gente está fazendo um acolhimento ao Ministério Público, né? Ao juiz, E no caso, ao você juiz. consegue, no seu dia a dia, não sei se você tem isso em termos estatísticos, mas em termos de percepção, afirmar que, que há uma relação entre violência, aumento de violência doméstica e classe econômica, ou isso não existe? Olha, pelo que a nossa experiência, acho que a Cristiane que pode até falar, não está tendo diferença, não. A partir do momento que se entra, tá, tem as mazelas sociais, tem, mas não chega até a gente. Né? Não, é raro você chegar e recepcionar o pessoal de comunidade para a mediação, né? Porque normalmente o negócio vem mais pesado, entendeu? Aí não chega para a gente. Mas, assim, para a mediação, normalmente é uma classe mais abastada.
né? Já vem por orientação de advogado mesmo. A não ser que sejam essas pequenas coisas, né, que... Você acha que na classe mais humilde isso acaba se resolvendo lá pelos próprios maior, donos da comunidade, os ou pela traficantes ou os comunidade, ou pela milicianos? comunidade, ou o juiz não manda para a gente. Entendeu? Não Não chega manda. até nós. Não chega, quando é agressivo, não chega para a gente. É aquilo que eu falei, essas coisas realmente não cabem a gente. Né? Então, quando tem alguma coisa muito pesada, não vem. Não tem porquê o mediador temer uma violência. A violência doméstica nada mais é que seria a vara de família, uma mediação de família com um barraquinho no meio, né, Cris? É mais ou menos isso. Né? Então, a gente trabalha, dá para trabalhar bem. Por favor, estou gravando. Vai. Então, na verdade, não dá para fazer uma relação por conta dessas características que você falou, não é isso? Não, De ainda classe não, é social muito recente. com violência doméstica. Ainda em sala de mediação, acho que ainda está muito recente ainda para dar uma É engraçado, eu achei que a classe média, por vergonha ou por qualquer outro motivo, acabava escondendo essas questões. Estou falando uma percepção minha que pode não, mas deve estar totalmente equivocada. E o pessoal aí mais humilde já não teria muito essa preocupação social. a classe média ela vem mais porque vem a proposta da transação penal com faca e caque imaculado. Isso aí é a menina dos olhos. Quem não quer? Né? Você chega e tem uma propositura de transação penal do mediador, do Ministério Público, falando para o juiz, uma oferta de faca e caque imaculada. O que é faca e caque imaculada? É a certidão criminal limpa e a sua ficha criminal limpa. Então, você chega, você cometeu uma agressão, e você chega e tem essa oferta, sendo que não é uma oferta tão simples, né? Porque você tem 5 anos de espaço aí para se manter sem ter uma reincidência criminal, de nada. Né? Então, o cara tem que ficar limpo por 5 anos, no mínimo, para poder fazer jus ficar bem. Então, por isso, então, eles são orientados pelos seus advogados. Tipo, olha, dá para mediar, entendeu? Vocês se estranharam, a violência doméstica invadiu, meu ex-namorado invadiu meu apartamento, aí você já tem invasão ao patrimônio, né? Invasão de domicílio. Invadiu, pegou meu celular e quebrou. É comum de acontecer. Né? Aí vai violência doméstica, aí você chega e conversa. Aí chega para você. É interessante? É. Às vezes vê o cara mora no Leblon, mora na Barra, mora não sei o quê, mas e a imagem dele? Entendeu? Vai ficar com aquele vai deixar de ser réu primário por causa de que meu Deus, ele só invadiu o apartamento da minha ex, eu tinha chave. Né? Tenta-se de tudo. Já a pessoa de comunidade, eles resolvem por ele mesmo. Eles não estão preocupados tanto assim em resolver juridicamente. Eles resolvem entre eles, boa parte. Estou falando dessas violências domésticas nossas, essas comuns, passíveis de mediação. As que são mais pesadas não vêm para a gente. O que vem são essas coisas assim, que no caso não deixa de ser casos de família, que são resolvíveis. Eu teria mais alguns slides, porque eu não sei também se eu estou com as perguntas atrasando a sua apresentação. Não tem nada mais, não. Era só, mas era aquilo que eu falei com você, era só mais um bate-bola mesmo, para poder... Porque as dúvidas são muitas, né? A gente, inclusive, eu estou revelando aqui que eu aprendi bastante, até da minha ignorância sobre a abrangência da violência doméstica, né? Mas eu fiquei com a impressão de que para ser mediador nessa área tem que ter algo mais, né?
inclusive em termos de sensibilidade, como a própria Cristiane falou, né? E eu estava aqui tentando entender por que existe um certo preconceito, né, em relação à mediação penal. E estou aqui elaborando, talvez porque sejam mediações extremamente demoradas, né, que São exigem, demoradas. que devem causar um desgaste emocional para o próprio mediador, né, é, e até mexer com com o próprio inconsciente do mediador, né? Envolve questões familiares, envolve machismo, patriarcado, empoderamento da mulher, questões culturais, quer dizer, vai exigir do mediador uma libertação de inúmeros preconceitos, né? Você tem que ter, assim, vamos lá, uma disponibilidade de não só mediar, você trabalhar até uma reeducação do cidadão, entendeu? Então, você tem que ficar o tempo inteiro, é reiterado, isso é repetido, todos os casos são muito parecidos, não tem diferença quase nenhuma, é muito raro ver as situações. Você tem o caso, por exemplo, dessas irmãs idosas, é caso de família, de ciúmezinho, que vem lá da passada. E quando você pega outro caso, a mesma coisa, e o outro caso é a mesma coisa, questões familiares lá de trás, que minha mãe me tratou, a minha mãe é narcisista, e quando você vai ver, meu pai é violento. Aí, o que você chama de pai violento, no nosso tempo a gente chamava de pai rígido, né? Então, aí você chega, não, aí você tem que chamar o pai rígido e explicar que não é mais assim que se trata, que se cuida de, uma, de um familiar, né? Que tudo tem que ter uma temperança, tem que ter uma paciência. Então, é um trabalho de reeducação, isso demora. Você não faz uma mediação doméstica, de violência doméstica, em 1 hora, né? Não faz. Isso estou falando já uma mediação saudável, aquelas que a ofendida já chega e fala, não tenho condições ainda de olhar para ele, isso aí já são sessões à parte, né? É uma coisa comum. Eu receber uma mediação, quando eu olho, né, quando eu vejo a capitulação, eu falei assim, caramba, lesão corporal, ameaça e não sei o que, não sei o que lá, eu ligo para ofendido às vezes 11 horas da noite. 11 horas da noite, se é hora de mediar, ainda mais no voluntariado, é o horário que ela está segura, né? Aí vamos ter mediadores disponíveis para poder pegar o telefone no sossego do celular, depois de ver a novela, vendo Verdade Secreta, vou ligar para a parte para ver se ela está disposta a querer conversar comigo. Tem que ter a disponibilidade. Eu faço isso. E, obviamente, vocês não recebem nada por isso. Não, a gente não recebe nada. É do Tribunal de Justiça. Né? Mesmo que viesse para a Câmara Privada, GCRIM e JVD não se cobra. Né? É no pro bono. Então, eu vou sento e ligo. Oi, é o Tribunal de Justiça, 11 horas da noite, está podendo falar comigo? Aí ela, tô. Ou então, não, eu só posso falar com a senhora amanhã, na hora que ele for pro trailer, for beber. Tá, amanhã que horas? Liga mais de 10 horas da noite. 10 horas da noite do dia seguinte, eu tô ligando e fico com a mulher até 1 hora da manhã, porque o cara foi beber. Eu tenho que passar segurança para ela. Assim como já liguei para um caso de abandono afetivo até, mas tinha violência doméstica, e o rapaz chegou e resolveu comigo em 30 minutos. Entendeu? Cada caso é um caso, mas o mediador de mediação penal ele tem que ter uma disponibilidade para a particularidade da ofendida. Ela é uma vítima que sofreu uma agressão, teoricamente. A gente parte desse princípio que violência doméstica tem uma mulher que sofreu uma agressão. Então, eu tenho que deixar ela numa situação de segurança. Sempre na situação de segurança, sempre provocando em cima do... Mas, Ana, se você olhar, parar para pensar, é mais do que uma profissão, né? É uma postura quase que ideológica, filosófica, porque pouquíssimas pessoas vão se dispor a ter essa disponibilidade sem receber nenhuma remuneração e abrindo mão
de momentos e parte da sua vida, né? Porque Nós todos estamos assim, né, Jorge? é, Você é voluntário, eu também sou mas, por exemplo, voluntária. quando eu digo que eu sou voluntário, mas eu sou voluntário num determinado horário no TJ entre as minhas atividades. Quando você fala que vai atender uma ofendida 11 horas da noite, a hora que ela pode, eu não estou dizendo que isso não seja Eu sei. extremamente valoroso, mas aí você vai diminuindo cada vez mais o número de pessoas que vão se predispor a trabalhar dessa maneira, né? É uma questão de. Aí é uma questão de foro íntimo mesmo, né? E eu me disponibilizo dessa parte, Não, eu estou tentando porque. só entender por que o que leva as pessoas a terem esse distanciamento da mediação penal. Então, eu acho que não é só o fato de lidar com violência, tem outras cara, características e A peculiaridades característica dela e é uma que podem peculiaridade levar as pessoas a não a se quererem distanciar mais ainda, ter porque esse você nível tem de que dar, envolvimento, né? entendeu? A maioria dos casos vem no horário padrão. Ana Cláudia, está aqui, ó, 2 horas da tarde. Eu que olho, quando eu olho os artigos que vêm normalmente, né? Vem ali, vem 147, 129. Eu que olho e falo assim, opa, isso aqui eu posso estar deixando em risco. Então, aí é a minha segurança. É o caso de muita mediador me ligar e falar assim, eu fico com a sensação que a mulher vai morrer na esquina, quando sair dali, porque ela ficou exposta. Essa sensação, eu passei por essa sensação. E eu pensei assim, como é que eu posso melhorar isso? Eu não posso ficar com a sensação que eu estou expondo uma mulher a um risco e ela sair de dentro do fórum e levar um tiro ali fora. Né? Então, isso incomoda. Eu e Cris, a gente faz isso, a gente tem um carinho enorme com as partes, justamente para passar toda uma segurança. Já aconteceu de eu ver uma mulher na minha frente, o cara ameaçava a advogada e eu só sentia a falta do botão de pânico. Né? Eu falei assim, até comentei com o secretário, gente, a gente tinha que ter um botão de pânico. Eu fui, dei um jeito de sair, disse que ia pegar café para todo mundo e o cara sorrindo, ameaçando. A mulher, ela estava desesperada. As duas, tanto a advogada quanto a mulher, estavam desesperadas. Eu dei um jeito, não lembro, não sei nem se a Cristiane estava comigo nesse caso. Eu dei um jeito de chegar e disfarcei e eu sei que eu consegui encerrar de forma que a parte fosse embora, que ela estava de plantão, era uma médica, ela estava de Foi o plantão, caso que a gente segurou ele lá e a gente ficou segurou segurando, ele e o e deixou guarda ela que estava aí, no corredor segurou ele também. E ela foi na frente com a advogada. entendeu? Porque você fica numa situação, eu falei assim, pô, nunca mais, eu vou chegar para aquele e falei, nunca mais eu passo por isso. A gente não sabia se o cara ia sacar pegar uma caneta, que eu já vi tanta gente tentar matar um policial pegando uma caneta, eu só olhava para as canetas, né? Eu disse, gente, eu tenho que tirar as canetas da reta, porque com uma caneta você mata uma pessoa. Eu falei, eu tenho que tirar essa caneta da reta desse que ele vai. Mas ele não estava agressivo. Ele estava assim, sereno. Debochado. Aí quando ele começou o deboche, começou a ameaçar. Aí eu falei, gente, é um psicopata, né? Eu falei assim, tem que ter cuidado. Aí eu falei assim, não, vou começar primeiro a botar a parte em segurança. Aí foi quando foi quando eu comecei realmente a estudar mediação penal. Usar todas as características, todas as técnicas. Falei assim, não, se é para fazer, eu vou fazer direito. Eu não vou me expor mais a E gente. se você tivesse como uma mediadora penal experiente que, que, que falar para uma palestra de mediadores que teriam interesse em em enveredar pela área de mediação penal, o que você diria para eles? Quais os conselhos que você... Conselhos não, quais as orientações para que eles adquirissem excelência como mediadores nessa área? Você está falando de excelência como mediador por trabalho voluntário ou como mediador para ter retorno financeiro? Fala dos dois. Não, como trabalho voluntário, eu acho muito gratificante justamente você ver que
você tirar um verdadeiro positivo e saber que aquela violência acabou. Né? Me dá muita alegria quando aquele casal de pai e filha, de uma filha de 24 anos, eu acompanho eles pelo Facebook e eu vejo eles cantando e dançando no lugar onde eles trabalham, que não cabe aqui dizer aonde, né? E eles, assim, aquela harmonia e foto deles, assim, o tempo inteiro, coisa que não tinha antes. Então, eu vi assim, pô, legal, eles estão indo bem. Aí você vai, nenhuma ocorrência, tudo harmonizado. E você vê um outro caso de perturbação de tranquilidade, que na época era perturbação de tranquilidade, reiteradas ocorrências, tudo ok. Aí você vê o caso das irmãzinhas, tudo ok. Que eu tenho a curiosidade de acompanhar depois, eu guardo o nomezinho num caderninho, depois vou para o Facebook mesmo, vou para o Instagram, deixa eu ver como é que está fulano, deixa passar 1, 2, 3 anos, aí vou olhar, ai, que bonitinho, está conversando com aquela parte que foi, na época, né, o problema, né, a Cristiane teve um caso que ela pediu minha ajuda para não era caso nem de violência doméstica, mas eram duas amigas que brigaram. E você vê que o relacionamento delas assim voltando bem discretamente, você vê que aquilo está se salvando. Isso dá satisfação para a gente. Por isso que a gente tem esses projetos, né? Eu estou agora batalhando um projeto social para tentar trabalhar em ONGs, oferecendo Mas, a mulheres Ana, em você situação de falou da tua vulnerabilidade. satisfação ao ver que as mediações que você fez surtiram efeito. Mas imagina que eu sou uma pessoa que me formei e me interessei pela área. Que caminhos você trilhou? Fez cursos? Que leituras você Capacitei, fez? Que você passou capacitei. por supervisão? O que levou você a chegar no nível que você está hoje? Eu comecei estudando, comprando livros. Tem muito livro sobre feminicismo, sobre patriarcado, sobre opressão da mulher enquanto negra, essa parte de racismo. Eu fui entender o meu público primeiro. Né? Eu fui entender meu público, fui ler sobre alienação parental, né? Fui pesquisar. Hoje eu participo de um grupo de narcisismo em Facebook, porque eu faço tipo um laboratório para fazer uma análise mais ou menos em cima do perfil de agredidos e agressores em família, né? Que é um perfil para violência doméstica. Eu fico lá só olhando, participo, comento que é um psicanalista que montou o grupo. Tá? Aí, dentro da própria polícia, como nós, apesar de eu não ser da linha de frente, eu não ser de delegacia, não ser mais de ML, como o tema me interessa, a própria Polícia Civil ela faz muita capacitação, ela dá muito curso de violência doméstica por causa de justamente porque é a nossa demanda, né? Curso de a, abuso na infância, crime da criança e adolescente. Então, esses cursos todos, é um curso de 40, 80 horas, eu me inscrevo e faço. Eu me certifico, eu começo a me certificar. Eu vou procurando e vou me certificando e não paro. Mas você faz esses cursos por força de você ser policial civil. Mas se eu achar na rua, eu procuro e vou fazendo. Eu fico Tá. caçando. Eu saio caçando o tempo inteiro o curso. Eu sou Então, na a verdade, é leitura, capacitação, experiência e tal. Aí você falou, mas se for para ganhar dinheiro, qual seria a diferença? A diferença está aquela fasezinha que a gente comentou, a parte aqui da delegacia, né? Essa parte aqui. Aqui, quando vem ofendido e está com o advogado, dependendo do crime, né, ele pode procurar uma câmara privada e um mediador privado e pedir para que se faça um acordo de título executivo extrajudicial e oferecer isso ao delegado. E ele cobra por isso. Né? Então, ele pode chegar nessa seara, nessa etapa aqui, atuar. Entendeu?
Então, ganha todo mundo. Ganha o advogado com aquela peça, porque aí ele não se preocupa com ação penal lá no final, porque esse é o sonho de consumo de muita delegada de DEAN, né? Porque o processo vai se encerrar aqui, então não tem todo esse trânsito aqui. Porque ele encerra aqui mesmo, nessa fase de delegacia, na fase inicial, com um acordo de um título executivo extrajudicial, que é o que a gente faz, de não importunação, né, de comportamento, tudo, para poder encerrar. E ganha o advogado, que ele não tem que se preocupar com ação penal, apesar que muitos advogados preferem ação penal, mas aí não tem a preocupação de prazo, aquele dinheiro imediato, e ganha o mediador com essa atuação. Entendeu? Então, dá para, mediação privada, dá para trabalhar a violência doméstica também. Vocês têm supervisão, tem grupos de discussão entre os mediadores penais, algum apoio quando você se depara com uma situação inusitada, ou vocês dão o próprio jeito na hora ou não? Não temos apoio de ninguém. E se tiver situação inusitada, devolvo para o juiz. O boletim de ocorrência interno dentro de Tribunal de Justiça não tem. Se tem uma situação inusitada, é fora da nossa alçada. A gente tem que alcançar somente o que é de direito nosso. Então, é para mediar. Se mudou de figura, devolve para o juiz. Então, é imediato, encerra ali na hora, na frente de todo mundo. Não tem nem conversa, né, Cris? A Cris também é policial? Não. Cris é mãe. É mãe. E vocês têm alguma atuação didático-pedagógica em escolas, em comunidades, ou em qualquer campo da sociedade, justamente para trabalhar medidas preventivas e até explicar, né? Porque quando a gente fala em Lei Maria da Penha, a primeira figura que vem é violência contra a mulher, né? E a lei é muito mais abrangente do que isso, né? Temos 2 projetos no forno. Eu estou fazendo um curso agora, justamente para poder capacitar isso, mudar até o KNAI da empresa, né, para essa parte mesmo, porque eu gosto de botar a mão depois de estar capacitada só, né? Então, essa parte de projeto social, você tem que capacitar para projeto social também. Então, estou encerrando um curso de capacitação de projeto social, justamente porque os nossos projetos já estão guardadinhos aqui, já tem uns 2 anos já, né? Só que veio a pandemia, ele ia ser lançado antes da pandemia nas escolas, e a gente achou melhor não... Assim, não, tem que fazer direito, aproveitar já que teve esse ato temporal por pandemia, fazer direitinho, do projeto do jeito que tem que ser mesmo, com capacitação, certificação, tudo direitinho. Aí a gente deu uma trava. Mas a meta é essa. Ana, bullying pode ser considerado violência doméstica? Dependendo de quem vem, pode. Porque você não sabe até onde o bullying vai. Entendeu? Por exemplo, o bullying que ocorre nas escolas, que é um fenômeno que está cada vez Não. mais... A violência doméstica contra a mulher, ela só é caracterizada se for naquele âmbito que eu te falei no artigo 5º. A escola não é considerada uma comunidade. Não familiar. Tá. Não é o espaço de convívio permanente de unidade doméstica. A escola não é unidade doméstica. A gente sempre se norteia pelo artigo 5º da 11.340. Tá. Um bullying que chegue a uma situação de violência clássica, ele vai parar na delegacia, é isso? Mas não vai para vocês. Não, aí é 9.099, é para a GCRIM. Se ele não subir a escadinha ou um degrauzinho para uma coisa mais grave, né, normalmente fica no 9.099, né, Cris? Então, ele sempre para por aí. Né? Agora, o cyberstalking, não.
né? Aí você vê o vizinho tirando uma foto sua, né? Uma foto da sua, o vizinho tirou a foto da sua esposa com os peitos e expôs. Aí já é cyberstalking, aí já é violência doméstica, porque ele é vizinho, está no seu mesmo condomínio. Se for um Vai lá. coleguinha de classe que expôs a foto da... Já não é mais, não está dentro do âmbito da Não, violência doméstica. não, Tem que ter aí já relação de é. vizinhança, de comunidade, de relação familiar. Se for fora, você pode entrar. Se for menor, aí é pedofilia virtual. Você também tem que ver isso. Tem vários tipos de violência. Né? Tem que ver como é que o enquadramento de cada situação. Cada um se enquadra de uma forma. Violência doméstica no âmbito da unidade doméstica e com pessoas do seu círculo de contato, parente ou não. Tá? O vizinho da Cris, se ele chegar e ofender ela, é Maria da Penha. Não é mais uma perturbação de tranquilidade. Aí já é Maria da Penha. Então tem que ver aí todas essas capitulações, como é que são colocadas. Cada caso é um caso. Aí é isso. Acho que a gente falou tudo, né? Mais ou menos, já deu um Não, a bate-papo. gente aprendeu bastante e tem muita coisa ainda para aprender. Se você tivesse que incluir algumas cadeiras ou algumas disciplinas na formação do mediador, para que ele se tornasse um mediador penal mais qualificado, que cadeiras ou que disciplinas você incluiria? A legislação de base, né? Eu acho que seria, mesmo sendo psicólogo, sendo pedagogo, alguma coisa assim, eu acho que você ter ciência mais ou menos, por exemplo, violência doméstica, muita gente não sabe que a unidade doméstica, seu quintal é uma unidade doméstica, o corredor, que é uma área comum de, de um prédio, é uma área é unidade doméstica, o seu vizinho pode ser enquadrado. Então, se você ter ciência da legislação, fica fácil. É copia e cola. Tá? A legislação ela é clara, estou aqui olhando para ela. Né? Então, fica fácil de você ver o que é, o que não é. É igual o Estatuto do Idoso, o que cabe ao Estatuto do Idoso. Eu acho que o mediador tinha que ser, como é que eu vou dizer a palavra? Tinha que ter com ele sempre o ECA, o Estatuto do Idoso, e o 11.340 carregando com ele no mínimo, pelo menos com os artigos principais. Né? Pelo menos é para ele saber até aonde ele pode ir e onde ele não pode ir. A minha concepção, é o que eu acho. Independente de eu ser formado em direito. Eu acho que é o mínimo que o mediador penal tinha que ter na mão dele. São essas 3 legislações. Né? E falar sobre a criminologia, sobre feminicídio, né? O patriarcado, essa parte toda histórica da gente, que é difícil, né? Dessa patriarcado do poder, né? O machismo que está implícito direto. Eu acho que uma aulinha Haveria um pouquinho disso. de psicologia, um pouquinho de sensibilidade, um pouquinho mais de amor ao próximo também, nessa parte toda. Agora, Ana, já estamos em 20h46. Eu vou fazer a última pergunta e Depois eu peço o abrir. Pix. Depois você pede Pix te agradecer. Eu acho que te cravei de perguntas, né? Você foi aqui sabatinada de todos os meios, mas pelo menos para mim, foi muito bom e eu fiquei muito feliz. Ana, olha só, a gente sempre ouve dizer que o álcool, em termos de violência, é muito pior do que qualquer outro tipo de droga, né? Isso a gente ouve aqui, pelo menos eu ouço falar isso muito. É uma droga lícita, mas se você for ver as consequências para a sociedade, inclusive de violência, são bem piores. É essa a leitura que você tem na prática ou isso é mito? Olha, na prática, a gente tem pego poucos casos de alcoolismo, na prática. A gente tem recepcionado bastante casos de droga, mas a atuação da droga no corpo da pessoa não tem fomentado a violência. Normalmente é todo o entorno que a droga traz. A gente repara que
agravante. É como se a droga já tivesse sido aprovada no Brasil, porque as pessoas estão se drogando de uma forma muito tranquila, não tem questionamento quanto a isso, eles se assustam quando a gente questiona, né? Seja, eu estou falando de todos os tipos de droga, né? Droga medicamentosa. Então, quando você questiona a drogadição, para eles não é o motivador da violência, na cabeça deles. Entendeu? Na cabeça do agressor, nem da vítima. Nenhum chega e fala assim, ele me bateu porque ele estava drogado. Eu acho que eu nunca ouvi isso. Você já ouviu alguma vez, Cris? Nunca. Eu nunca ouvi isso. Eu já ouvi falar assim, por causa da droga, porque ele guardou o negocinho lá, o movimento veio em cima, aí eu briguei com ele por causa disso. É diferente, né? E o álcool, é aquilo que eu falei, é muito raro, né? Muito raro. Você sabe que o alcoolismo está ali presente, mas não é o motivador para chegar em sede de Tribunal de Justiça. A gente descobre que o álcool atrapalha durante o caucus, durante o bate-papo, conversa, a gente sabe que tem alcoolismo ali que prejudica. Mas, normalmente, entre as partes, eles nunca colocam isso como um complicador, não. A gente nota porque às vezes a gente ouve assim de mulheres, não, ele é um marido trabalhador, bebe, é uma pessoa honesta, e quando ele bebe, ele tem até a brincadeira de se transformar numa outra pessoa, né? Que, na verdade, ele só comete esses atos extremos de violência quando ele está sob efeito de álcool. Quando ele está sem o álcool, ele é uma pessoa absolutamente tranquila. Isso também é fato, você percebe, não passa por vocês. Vem esse comentário, às vezes, muito raro, vem sim, mas não é como um complicador. Normalmente, o que leva à violência não foi o álcool. Ele está ali, está inserido, né? Mas normalmente já tem outros históricos, né? Então, vamos lá, o álcool é o tempero para explodir a violência, é o que faltava. É o que vai encorajar o cara a ter a atitude de agredir. Mas para isso chegar, normalmente não foi o álcool que fez aquilo. É isso que a Cris estava falando. Quando a gente para conversar com as partes, perde tempo, a gente vê que o que é aparentemente, foi o álcool. Não. O álcool foi o gatilho. Mas antes do álcool, tem muita coisa. O álcool só estimulou aquilo acontecer. Então, é o que a gente fala de ter tempo para conversar, ter a sensibilidade de ouvir. Né? Tem muita coisa, muita água rola para poder chegar ao álcool, chegar à droga. Ana, desculpa, era a última, mas essa eu esqueci, não tinha como não deixar de fazer. Pandemia e violência doméstica. Teve impacto, não teve? Aumentou, diminuiu? Qual é a sua leitura? Aumentou muito e deu muita tristeza ver que tinham... Eu não parei, eu trabalhei direto, né? Eu fiquei direta só recepcionando. Foi a fase mais preocupante, foi justamente as da madrugada mesmo, por causa de pandemia, porque estavam todos em casa. E deu muita tristeza ver que não tinha mediador para fazer. Não tem, né, quase mediador fazendo, todo mundo recusando, porque ninguém queria pegar. Né? Mas realmente pandemia... Acho que todo mundo ficou trancado em casa. Né? Eu com minha mãe aqui, a gente se estranhou assim, né? Lógico. Mas é muito tempo você trancado dentro de casa. Né? Minha mãe até hoje não saiu de casa. Ela estranha. De vez em quando ela quer sair da linha, quer falar um pouco mais alto. Eu falei, que é casa de mediador. Calma. Não precisa disso. Não pode falar alto com um coleguinha. Né? Então eu sempre brinco. Né? Mas imagine isso em todas as casas. Né? Todo mundo trancado. Tem a violência, não teve jeito. Né? E junto com violência veio todos os tipos de droga. Né? Os consultórios de psicologia, consultórios de psiquiatria não estavam lotados, entupidos. Meu filho teve dificuldade de conseguir
medicação liberada, medicação psiquiátrica foi liberada de uma forma desproporcional. Se eu for pedir um citalopram na farmácia, eu peço uma caixa e eles me oferecem 6. É um antidepressivo. Bota um antidepressivo e bota um álcool depois. Vai ver a confusão que vai dar. Entendeu? Fluoxetina, que já é mais para estimulante, vem do frontal. O pessoal chega, o psiquiatra passa um comprimido. Ah, não, a senhora tem direito a 6, com a pandemia liberou 6. Estava assim. Então, imagine a pilha, a bomba que está em cada casa. E isso estou falando de droga lícita, de receita. Agora imagine as irregulares, mais álcool. É explosão, não teve jeito. A violência aumentou muito, com certeza. Por exemplo, eu engordei, minha droga aqui foi o leite condensado. Fala que eu tomo bagulho e eu vou ficar irritada. Ana, olha, eu queria te agradecer demais pela sua generosidade, pela sua tranquilidade, pelo seu conhecimento, tá? Foi muito, muito bom, aprendi bastante. Você não fugiu de nenhuma das perguntas, né? Você as enfrentou com competência. E vou deixar esses últimos minutinhos para você se despedir, se quiser deixar o contato, falar da sua Câmara, enfim. E com isso eu agradeço e depois da sua apresentação eu encerro. Fica super à vontade, espero que você tenha gostado desse encontro, né? Ele vai ser colocado lá no blog e eu vou divulgar para quem quiser assistir. Acho uma pena que não tenha tido um público considerável, mas hoje eu estou entendendo melhor por que há esse distanciamento da maioria dos mediadores da mediação penal. Acho que muito por força da ignorância, no sentido de não conhecerem a dinâmica, né? E talvez do receio de não estarem efetivamente e emocionalmente preparados para enfrentar esses tipos de caso. Acho que as pessoas estão querendo coisas mais light, né? É uma percepção, não sei se é verdadeira, mas é essa. Então, eu deixo esses últimos minutos para você se despedir da maneira que você quiser. Agradeço a presença e as intervenções da Cristiane. Não sei se ela está no grupo Perguntas Poderosas. Passo a convidá-la, que é um grupo de perguntas semanais sobre mediação. A Ana pode passar o contato depois, eu posso botar meu celular aqui. E, mais uma vez, muito, muito obrigado. Eu não Ana, a palavra é convidei sua. ela está assim, nem convidei ela. Bom, queria agradecer a oportunidade. Você me colocou numa situação que eu conversei com você em particular, que é uma coisa que eu não gosto, é de falar em público, tenho vergonha mesmo. Falo muito, eu tenho consciência que eu falo muito, mas eu não gosto de me expor. Eu fico numa posição mais de backstage mesmo. Eu não gosto de... Até na Câmara mesmo, eu procuro não estar à frente de nada. Eu gosto de fazer a parte de conteúdo. Né? É um tema... para os mediadores que vão ver depois esse vídeo, não temam de violência doméstica, basta ter a leizinha Maria da Penha ali do lado, em papel escrito, que é tranquilo. E perguntar sempre para o secretário se cabe mediação, pede um resumo do caso, tá? Não tem segredo nenhum. E sempre, 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 sempre começa conversando com a vítima antes, para ver o que ela quer, o que ela precisa, qual é a necessidade dela, se ela está em risco ou não. E menor sinal de risco, devolve para o juiz. Nunca deixar a vítima em risco. É só isso, não tem nada demais. Quanto à Câmara, a Cris está até aqui, né? Ela apareceu. Nós temos uma Câmara privada em São Gonçalo, né? A Mens Legis, Câmara Privada. A gente tem uma página no Instagram e no Facebook. O site está quase pronto, porque a gente está tendo um cuidado com o site por causa da lei do LGPD e do compliance, que tem que formalizar tudo. Então, a nossa Câmara trabalha online com
com todas as câmaras, com serviço, a gente está com o convênio do Tribunal de Justiça, né, dando um suporte. E é isso, né, Cris? Tem alguma coisa para falar? Né? Eu tenho vergonha. Eu acho que tem um pouco de sensibilidade para estudar também, não só a Maria da Penha, mas eu acho que você, tendo entendimento do básico do direito, de penal, inclusive, a pessoa consegue fazer mediação, a mediação de violência doméstica. Na verdade, eu gosto muito do GCRIM, de violência doméstica, a gente está sempre junto fazendo, quando preciso de auxílio, chama a Ana também, quando no caso das senhorinhas me chamou, a gente está sempre interagindo nos casos. E assim, se tiver um pouquinho de tempo, um pouquinho de força de vontade, vai fazer a mediação com o pé nas costas, que é uma coisa que as pessoas não gostam. E a gente está sempre deixando claro para os advogados também, que na maioria das vezes chegam lá querendo correr para uma outra audiência. Ah, porque eu tenho hora. Não, não tem hora. O mínimo são de 3 horas, então, se quiser dar prosseguimento, remarcar, a gente vai fazer. Ou então a parte fica e ele, na dúvida, liga para o advogado, que é o que a gente pede. Mas o advogado tem livre acesso à sala, que a gente deixa ele à vontade, né, Ana? Porque eu acho que o companheirismo do advogado nessa hora é muito importante. E é isso. É gostoso de fazer, pelo menos assim, para quem gosta, na verdade, né? Como nós gostamos bastante da mediação, qualquer um para a gente é desafiador, mas é gostoso de se fazer. E a gente está disponível, né? Tem colega que chega, estou com um problema, pode ajudar, vamos embora, entendeu? Todo mundo se ajuda, não tem problema, a gente está sempre disponível, a sala está disponível para quem quiser, né? Tá lá, quem quiser conhecer também, né? Está disponível online, presencial. É só, eu tenho um cliente, não sei para onde mandar, pode levar, entendeu? A sala está disponível, é para todo mundo. É só assim a gente divulga a nossa profissão, né? Que eu abraço como profissão. Eu não me vejo assim como policial, me vejo mais como mediadora do que como policial. Policial já estou começando a dar ré, já estou começando a sair para poder me dedicar só à mediação mesmo. Né? Já estou velhinha, já está quase chegando a hora. Então, vamos lá, só para fechar. A Câmara de vocês é em São Gonçalo. Como é que chama a Câmara de vocês? Mens Legis, Mens Legis. E se as pessoas quiserem saber mais sobre a Câmara, elas encontram na internet um site do Mens Legis. O site já não está online. Ele está ali, mas está em construção. Você até acha. Mas se eu quiser procurar, eu acho vocês no Instagram que tem mais movimentação. E no Facebook vocês também têm? Tem no Facebook. Só botar Mens Legis lá que encontra vocês. Isso. Tá bom, gente. Olha, eu gostaria que vocês continuassem para a gente terminar, mas eu vou interromper a gravação, tá? Para fechar, e queria falar rapidamente com vocês antes de me despedir, tá bom? Então, gente, boa noite a todos e, mais uma vez, muito obrigado, Ana Cláudia e Cristiane.